piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Mudança de fase. 6 questões resolvidas. Exercício. Questão 1. Sob pressão normal, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius recebem 10.000 calorias. Qual a temperatura da água obtida? Dados: calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente do gelo, 80 calorias por grama. Vamos dividir por partes a resolução da questão. Parte 1. Verificamos que o gelo se encontra numa temperatura abaixo do ponto de fusão. Nesse caso, será aquecido de menos 20 graus Celsius até chegar ao seu ponto de fusão, 0 graus Celsius. Sendo assim, o gelo vai receber calor sensível. Calor sensível é aquele que provoca variação de temperatura, e essa expressão corresponde à quantidade de calor sensível. M é a massa da substância, que vale 100 gramas. Czinho, o calor específico da substância, e o calor específico do gelo é de meia caloria por grama grau Celsius. O ΔT, a variação de temperatura, onde nós fazemos temperatura final, 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era de menos 20 graus Celsius. Operando esses números, vamos encontrar 100 vezes 0,5, 50. 0 menos menos 20, 20. 50 vezes 20 equivale a 1.000 calorias, toda a quantidade de calor que o gelo recebeu para poder ser aquecido, sair de menos 20 graus Celsius e chegar até 0 graus Celsius. Parte 2. Na parte 2, percebemos que, chegando a 0 graus Celsius, o gelo agora se encontra na temperatura do ponto de fusão. Nesse caso, sofrerá mudança de fase. Vamos aplicar a fórmula do calor latente, onde a quantidade de calor Q2 é igual à massa. A massa vale 100 gramas, é a massa de gelo, 100 gramas, vezes o L. L representa o calor latente do gelo, que nesse caso vale 80 calorias por grama. Multiplicando os dois valores, vamos encontrar 8.000 calorias, somente na parte 2. A parte 2 se refere à parte onde o gelo sofre a mudança de fase. Vamos agora para a parte 3. Na parte 3, observamos que o gelo agora já se transformou em água, e esta água sofrerá um aquecimento de 0 graus Celsius até uma certa temperatura T que nós não sabemos. Essa temperatura T é a temperatura final, é a incógnita da questão. Essa água que agora nós temos, resultante do gelo que se derreteu, vai receber uma quantidade de calor Q3, que é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, onde a massa da substância vale 100 gramas. O Czinho, calor específico da água, vale 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura corresponde à temperatura final T menos a temperatura inicial 0.
Operando esses valores, vamos encontrar 100 vezes 1, 100. T menos 0, T. Então, vamos ter para a quantidade de calor Q3, 100 vezes T. Na parte final, observamos que temos agora um total de energia que eu vou representar com a letra Q, que é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Essa quantidade de calor Q é toda a quantidade de calor recebida, 10.000 calorias. 10.000 calorias equivale à soma de Q1, Q2 e Q3. Q1, 1.000 calorias. Q2, 8.000 calorias. Q3, 100 vezes T. Teremos 10.000 igual a 1 mais 1.000, mais 8.000, 9.000, mais 100 vezes T. Vamos encontrar 10.000 menos 9.000, que é igual a 100 T. 1.000 igual a 100 T. Vamos dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro dessa relação de igualdade pelo número 100. Portanto, 10 é o valor do T. 10 é o valor da temperatura final. Portanto, temperatura final da água resultante do gelo, 10 graus Celsius. Questão 2. Uma liga metálica tem no estado sólido calor específico igual a 2/10 da caloria por grama grau Celsius e a sua temperatura de fusão é de 180 graus Celsius. Ao fornecermos 10.600 calorias a 300 gramas dessa liga a 20 graus Celsius, verificamos que conseguimos fundir 200 gramas da mesma. Qual o calor latente de fusão dessa liga? Vamos dividir por partes a resolução da questão. Parte 1. Na parte 1, verificamos o seguinte. A liga se encontra numa temperatura abaixo do ponto de fusão. Nesse caso, será aquecida de 20 graus Celsius até o seu ponto de fusão, que corresponde a 180 graus Celsius, conforme verificamos aqui no enunciado, onde lemos: temperatura de fusão é de 180 graus Celsius. Como vai haver aquecimento, a substância vai receber uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q1, que corresponde ao calor sensível, onde a massa é de quanto? A massa é de 300 gramas. O calor específico da substância, 0,2, 2/10. A variação de temperatura corresponde à temperatura final, 180 graus, menos a temperatura inicial, de 20 graus. Vamos ter 300 multiplicado por 0,2, 60. 180 menos 20, 120. 60 multiplicado por 120 corresponde a 9.600 calorias. Essa quantidade de calor é referente ao aquecimento da liga metálica, saindo de 0 graus Celsius e chegando até o seu ponto de fusão, que é de 180 graus Celsius. Na parte 2, percebemos que, chegando a 180 graus Celsius, a liga agora se encontra na temperatura do ponto de fusão, sofrendo, portanto, mudança de fase, e a quantidade de calor envolvida é a quantidade de calor Q2, que corresponde à quantidade de calor latente, onde a massa da substância, que no caso é uma liga metálica, a sua massa é de 300 gramas, ou melhor, 200 gramas. A massa que vai ser fundida é de 200 gramas e não 300 gramas. 300 gramas é a massa inicial da liga, mas para ser fundida, apenas 200 gramas é a quantidade que vai sofrer a fusão, portanto a massa 200 gramas. O L é o calor latente de fusão da substância, que nós não sabemos e vamos determinar. 200 vezes L, 200. Portanto, a quantidade de calor Q2 fica dessa maneira, se expressando assim, 200L, representando um total em calorias, onde L é uma incógnita.
Vamos ter agora a parte final da resolução. Vamos ter uma soma envolvendo as duas quantidades de calor, Q1 e Q2. Toda a quantidade de energia, ou seja, toda a quantidade de calor recebida, foi de um total de 10.600 calorias, que é igual a Q1, que nós encontramos, foi de 9.600 calorias, mais Q2. Q2 é aquela quantidade de calor ocorrida na mudança de fase, onde ficamos expressando dessa maneira, 200 vezes L. L é o calor latente de fusão da substância, que é uma incógnita aqui nessa questão. 10.600 menos 9.600 é igual a 200 vezes L. 10.600 menos 9.600 corresponde a 1.000, que é igual a 200 L. Teremos L igual a 10.000 dividido por 200. Sendo assim, vamos ter um calor latente de mudança de fase de 5 calorias por grama para esta liga metálica. Questão 3. Uma pedra de gelo de 40 gramas de massa e na temperatura de menos 10 graus Celsius é exposta ao sol, admitindo que o gelo só absorve calor do sol a uma taxa média de 200 calorias por minuto. Calcule o tempo para a pedra derreter completamente em minutos. Dados: calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Vamos dividir por partes a resolução da questão. Parte 1. Vai ocorrer primeiro o aquecimento da substância de menos 10 graus Celsius até zero. No caso, o gelo não está no ponto de fusão. Portanto, a temperatura tem que sair de menos 10 graus Celsius e chegar até o seu ponto de fusão, que é o 0 graus Celsius. Como a temperatura está variando, a substância vai ter que receber calor sensível, onde a massa da substância vale 40 gramas. O calor específico, meia caloria por grama grau Celsius. É o calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Portanto, 0,5 vezes ΔT. ΔT é a variação da temperatura, onde a temperatura final, que chega a 0 graus Celsius, para poder chegar no ponto de fusão, menos a temperatura inicial do gelo, que era de menos 10 graus Celsius, conforme verificamos aqui no enunciado. Operando esses números, vamos ter 40 vezes 0,5. 40 é a massa do gelo, 40 gramas. 0,5, o calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura final, 0, menos a temperatura inicial, que era de menos 10. Vamos ter 40 vezes 0,5, 20. 0 menos 10, 10. Portanto, a quantidade de calor Q1 fica sendo de 200 calorias. 200 calorias é toda a energia recebida pelo gelo para sofrer um aquecimento. Sai da sua temperatura inicial, que era de menos 10 graus, e chegar até 0. 0 é a temperatura correspondente ao ponto de fusão do gelo. Na parte 2, vamos fazer o seguinte. Verificamos que a 0 graus Celsius o gelo começa a sofrer a mudança de fase, portanto vai receber calor latente, onde temos que multiplicar a massa pelo calor latente de mudança de fase, que no caso é a fusão do gelo. A massa é de 40 gramas. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias. Sendo assim, essa quantidade de calor
envolvida na mudança de fase, que no caso é a fusão, é igual a 40 vezes 80, 3.200 calorias. É toda a energia envolvida na mudança de fase. Na parte final, temos que somar as duas quantidades. 200 calorias mais 3.200 calorias, 3.400 calorias. Toda a energia fornecida, 3.400 calorias. Lembrando que 200 calorias são fornecidas em 1 minuto, conforme verificamos aqui, onde podemos ler taxa média de 200 calorias por minuto. Portanto, 200 calorias fornecidas em 1 minuto e toda a energia envolvida, 3.400 calorias. Lembre que a soma de Q1, que vale 200 calorias, com Q2, 3.200 calorias. Sendo assim, 3.400 calorias fornecidas num tempo X. Resolvendo essa relação de proporção, vamos ter 200 vezes X, 200x. 3.400 vezes 1, 3.400, onde x vai ser igual a 3.400 dividido por 200. Vamos encontrar um tempo x de 17 minutos. É o tempo necessário para a pedra de gelo derreter, a partir da temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, até chegar no seu ponto de fusão e sofrer uma fusão completa. Questão 4. Um recipiente aberto contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando começa a ser aquecido, verifica-se que, depois de algum tempo, o recipiente contém 400 gramas de água fervendo. Sendo a pressão atmosférica normal e desprezando o calor absorvido pelo recipiente, calcule a quantidade de calor que a água absorveu em calorias. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Vamos dividir por partes e teremos o seguinte. Nessa primeira parte da resolução, verificamos o aquecimento da substância. A água vai ser aquecida de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, recebendo uma quantidade de calor que chamamos de calor sensível. Mas por que até 100 graus Celsius? Ora, porque a água vai sofrer vaporização e o seu ponto de vaporização é de 100 graus Celsius. A massa da água é de 500 gramas. O seu calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura envolve temperatura final, que é 100, menos a inicial, que era 20. 500 vezes 1, 500. 100 menos 20, 80. Teremos 500 vezes 80, que equivale a 40.000 calorias. Já na parte 2, verificamos que a 100 graus Celsius vai ocorrer a mudança de fase. Nesse caso, é a vaporização, recebendo uma quantidade de calor Q2, que chamamos de calor latente. Vamos ter que multiplicar a massa da substância. Que massa? A massa que vai sofrer a vaporização. Devemos multiplicar pelo calor latente, o latente de vaporização da água, que no caso nós sabemos quanto vale 540 calorias por grama. Sendo assim, Q2 é igual a massa vezes L. A massa é a massa que sofre vaporização. Vejamos, no início 500 gramas e depois de um certo tempo tem apenas 400 gramas. Portanto, vai ficar apenas 100 gramas sofrendo vaporização. 100 gramas vai sofrer vaporização. Devemos multiplicar pelo calor latente, que vale 540 calorias. Teremos 100 vezes 540, totalizando, durante a mudança de fase, um total de energia fornecida de 54.000 calorias. Sendo assim, na parte final, podemos somar as duas quantidades.
40.000 calorias com 54.000 calorias, tendo como resultado um total de 94.000 calorias. Questão 5. O calor de combustão de uma substância é a quantidade de calor que ela fornece por unidade de massa que sofre combustão total. Sabendo-se que o calor de combustão do álcool é de 6.400 calorias por cada grama, calcule a massa mínima de álcool a ser utilizada como combustível para fundir um bloco de gelo de 400 gramas a 0 graus Celsius em grama. Dado calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Devemos anotar com maior cuidado, para não haver confusão. A massa que está sendo anotada aqui é a massa do gelo que vai sofrer fusão, exatamente 400 gramas, sendo necessário uma certa quantidade de energia para fundir essa massa. Essa quantidade de calor nós não sabemos, é a quantidade de calor que vai fazer com que o gelo seja fundido. Sendo assim, ele vai receber calor latente, onde a massa de 400 gramas deverá ser multiplicado pelo calor latente de mudança de fase, que no caso é a fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama. 400 vezes 80 dá um total de energia para fazer com que o gelo seja fundido de 32.000 calorias. A massa que nós vamos determinar é a massa do álcool, que vai sofrer combustão. Devemos considerar que 6.400 calorias é o total de energia que o álcool fornece quando sofre combustão de 1 grama, conforme verificamos no enunciado. 6.400 calorias por cada grama. Sendo assim, 1 grama de álcool, quando sofre combustão, fornece 6.400 calorias. E no caso do gelo, para ser fundido, ele vai precisar de 32.000 calorias, que vai ser aquela quantidade de energia fornecida por X gramas de álcool. Resolvendo a regra de 3, vamos encontrar 6.400 calorias vezes X gramas, 6.400x. 32.000 calorias vezes 1, 32.000 calorias grama. Resolvendo, vamos ter x igual a 32.000 dividido por 6.400. Sendo assim, a massa do álcool que vai sofrer combustão para fundir o gelo vai ser um total equivalente a 5 gramas. 5 gramas de álcool para fundir 400 gramas de gelo. Questão 6. Um pedaço de gelo de 200 gramas a 0 graus Celsius é deixado ao sol e depois de algum tempo verifica-se que ele está reduzido a um fragmento de 50 gramas. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, determine a quantidade de calor absorvida pelo gelo em calorias. Devemos verificar o seguinte: a massa inicial era de 200 gramas e estava já no ponto de sofrer fusão, 0 graus Celsius, o ponto de fusão do gelo. Depois de ficar deixado ao sol, verifica-se apenas que existe um fragmento de 50 gramas. Portanto, 150 gramas de gelo sofreu a fusão. A quantidade de calor nós vamos calcular considerando que houve uma fusão onde a massa do gelo que sofreu fusão foi de 150 gramas. E o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. 80 vezes 150 dá um total de energia correspondente a 12.000 calorias para fazer com que uma parte do gelo, apenas um fragmento de 50 gramas, de um total que era 200 gramas, sofresse a fusão.